Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto DMF. Hoje a gente vai apontar por um assunto bem interessante, pois a gente vai falar sobre ponteiros. E para dar início à nossa aula, vamos saber o que são ponteiros. Aí a pessoa vem e fala: Ah, ponteiros é aquilo que aponta. Acertou, miserável. Mas, enfim, o ponteiro é simplesmente uma variável que armazena o endereço de outra variável. Vamos exemplificar isso com uma pergunta: o que é um ponteiro de um relógio? Bom, um ponteiro de um relógio, imediato você pensa que ele aponta para horas, minutos e segundos, certo? Bom, na programação, a gente tem as nossas variáveis que ficam armazenadas na memória. E os ponteiros, ele aponta para o endereço da memória onde está armazenadas as nossas variáveis. Para ter melhor visualização sobre as utilizações que podemos fazer com ponteiros, a gente pode imaginar o seguinte, que uma variável é como um documento e a memória do computador é como as pastas que guardam esses documentos. E um ponteiro são atalhos para essas pastas. Bom, deu para entender mais ou menos, mas agora a gente vai para o computador para a gente fazer a prática com a linguagem C. Vamos nessa! Olá pessoal, bem-vindo à máquina. Agora a gente vai saber como manipular ponteiros, entender um pouco como é que ela funciona no algoritmo, em um código. A gente vai usar agora o Code Block, que é uma IDE que a gente consegue programar em C. Primeiramente a gente vai em File, a gente cria aqui um novo arquivo. Esse arquivo em branco eu vou salvar ele primeiramente, logo de início, para ficar mais fácil. Vou passar o nome dele de ponteiro. Então, pessoal, vamos aqui fazer o nosso algoritmo. Eu vou passar aqui o include. Isso include. Agora eu vou botar o nosso método main, nosso método principal. E um return aqui. Bom, primeiramente, o que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam como é que a gente consegue acessar o endereço da memória de uma variável. Porque vocês se lembram, na introdução que eu falei, que o ponteiro ele acessa esse endereço de memória, o que a gente pode fazer manipulações com esse endereço, com o valor que está armazenado e etc. Então vamos aqui ao básico. Eu vou criar um int, uma variável chamada valor, e ele vai armazenar 10. Observe, o meu valor é uma variável. Ele está em um endereço de uma memória no meu computador e ele está armazenando o meu valor, que é 10, o meu dado. Agora, eu vou dar simplesmente um print. Printf aqui, para a gente ver o nosso valor. Claro, vou botar valor, não um número. Seria muito fácil. Agora eu executar aqui. Bom, pessoal, como já era esperado, ele me retornou, ele me escreveu na tela o valor que a variável, minha variável, estava guardando, 10. Agora, como é que eu faço para acessar o endereço onde essa variável está alocada? Simples. A gente vai só colocar um E comercial na frente da minha variável. Esse E comercial ele vai fazer um tipo de referência ao endereço da minha memória, ou seja, ele vai me retornar
o endereço onde valor está armazenado. Vamos ver? Perceba, ele me retornou o endereço da memória. Ou seja, esse número aqui é o endereço onde está a minha variável valor. Nesse endereço está armazenado o meu dado que é 10 de valor. Então, agora que a gente sabe como acessar o endereço da memória, agora a gente vai trabalhar aqui com o ponteiro. Bom, se lembra como é ponteiro, né? Como eu falei na introdução, ponteiro ele armazena o endereço da memória de outra variável. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o nome do meu ponteiro. Detalhe, todo ponteiro ele começa com um asterisco. Esse asterisco indica que ele é um ponteiro. Bom, o ponteiro valor vai receber o que ele recebe, o endereço de memória. Endereço de memória de valor. Pronto. Agora eu vou passar aqui para ele, vou dar um print e vou mandar ele dar um print e escrever o ponteiro. Eu vou mandar ele escrever o ponteiro fonte valor. Ou seja, ele está apontando para o valor, o endereço da memória, onde está valor. Ou seja, aqui ele tem que me retornar o valor que está armazenado, o valor, caso seja o 10. Caso aqui, ele vai ter que me retornar o dado que está armazenado no tal endereço que ele está guardando. Então, vamos executar aqui. Perceba aqui que ele me mostrou o valor onde o ponteiro está apontando para o endereço da variável. Ou seja, ele apontou para aquele endereço e me retornou o dado onde está armazenado naquele determinado endereço. Agora, caso eu tire esse asterisco, veja o que acontece. Ele me retornou o endereço da memória, que é esse aqui, o valor. O comercial, valor, ele retorna para a gente o endereço da memória onde está armazenado aquela variável. Então, pessoal, agora a gente vai tentar fazer uma aplicação aqui simples. Eu só quero que ele duplique o valor que eu passei para ele. Ou seja, eu vou criar uma função, um método. Vamos lá. Aqui eu vou colocar void, pois eu não quero que ele retorne nada. Botar duplicar e vou passar com o parâmetro int valor. Certo. Agora, copiar aqui lá de cima. Agora, o que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que valor receba valor mais valor. Pois é, pessoal, eu quero que ele duplique, ou seja, valor mais valor, ele vai receber o valor duplicado. Agora, eu vou chamar esse valor, vou tirar o ponteiro aqui, bem daqui. Agora eu vou chamar duplicar e vou passar como parâmetro valor.
Bom, o que eu quero? Eu quero que ele modifique, ele duplique o valor para o dobro. Ou seja, vamos ver agora como é que ele ficou. Ele ficou só 10. Isso é um erro? Não. É por causa que na linguagem C, a variável que está aqui dentro só pode ser modificada aqui dentro. Ou seja, se eu passar essa situação aqui, essa operação aqui, ele vai modificar. Perceba, 20, ele modificou por causa que essa operação está contida dentro desse método. Fora dele, ele é inexistente. E mesmo aqui, eu estou criando uma outra variável. Ou seja, aqui tem outro endereço de memória. Não é esse mesmo aqui. Não tem como eu modificar. Mas tem como eu modificar. Sim, usando ponteiros. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o int. Não, deixar o int. Eu vou criar, dizer que o meu valor é um ponteiro. Todos os meus valores aqui são ponteiros. Né? E o que eu quero? Eu quero que ele modifique. Ou seja, duplicar, ele recebe o quê? O que está passando como parâmetro? O ponteiro. O ponteiro recebe o quê? É o valor? Não. É o endereço da memória. Ou seja, o que eu tenho que fazer para acessar o endereço da memória? Colocar o e-comercial. Com o e-comercial, ele vai passar o endereço da memória onde ele deve modificar, duplicar o meu valor. Vamos ver se deu certo? Para ver se eu não estou mentindo. Bom, eu não estou mentindo, deu certo. E é isso aí, pessoal. O valor foi duplicado, porque o meu método ele conseguiu acessar o endereço de memória com um ponteiro, valor, e ele conseguiu modificar o valor que estava contido nele. E é isso, pessoal. Eu queria que vocês entendessem essa funcionalidade, que o ponteiro ele serve para manipular suas variáveis, o conteúdo contém na memória. Você acessa o endereço dessas memórias e consegue manipular o que tem lá dentro. Você consegue fazer referência ao local onde está armazenada aquela determinada variável. Bom, e é isso. Então, pessoal, agora que vocês já têm melhor conhecimento sobre ponteiros,